O milagre transformador de Zaqueu. Por que Jesus revelou seu plano divino a ele? No terceiro ano de Joaquim, em Jericó, uma cidade pulsante ao longo dos rios do deserto, um homem pequeno, Zaqueu, sustentava um peso imenso sobre seus ombros. Como cobrador de impostos a serviço dos romanos, sua riqueza acumulada era acompanhada de desprezo e isolamento. Enquanto as tradições do povo, fervilhantes com anseios messiânicos, se concentravam na figura de um homem chamado Jesus, Zaqueu, pese sua fortuna, experimentava a solidão. Ele se sentia um pária, odiado e rejeitado, ansiando por uma centelha de aceitação que parecia sempre fora de alcance. Determinado em sua curiosidade, numa manhã ensolarada, Zaqueu, percebendo o murmúrio da multidão, decidiu escalar uma árvore frondosa para vislumbrar o mestre que passaria. A ansiedade o consumia, ele não pertencia àquela gente, mas a necessidade de ver Jesus o impulsionava. Quando, de sua posição elevada, ele observou a multidão vibrante, algo em seu interior despertou. A atmosfera estava carregada de expectativa, a palavra de Jesus tinha o poder de curar e transformar. Nesse instante, ocorreu o extraordinário. Os olhos de Jesus se fixaram em Zaqueu, e, como que respondendo ao grito silencioso de seu coração, ele clamou pelo seu nome. Zaqueu, desça imediatamente. Hoje, preciso ficar na sua casa. O impacto dessas palavras foi imediato, reverberando como um eco divino no âmago da alma de Zaqueu. O chão sob seus pés parecia desmoronar enquanto o murmúrio da multidão se intensificava, repleto de incredulidade e reprovação. Como poderia alguém tão santo, alguém tão puro escolher um pecador como companheiro? Mas naquele momento glorioso, o peso do passado começou a se dissipar. Zaqueu desceu da árvore, não com vergonha, mas com esperança. Com um brilho sincero nos olhos, ele se dirigiu à multidão, declarando sua vontade de fazer reparações, prometendo restituir 4 vezes mais a quem havia roubado e dividir seus bens com os pobres. As promessas de Zaqueu não eram apenas atos de justiça, eram uma resposta profunda à graça que o havia alcançado. Jesus, com um sorriso cheio de misericórdia, sentenciou que a salvação havia entrado naquela casa. Ele proclamou: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. As palavras de Jesus não apenas tocaram o coração de Zaqueu, mas trouxeram esperança àquela comunidade, desafiando normas e preconceitos que há muito dominavam suas vidas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto Zaqueu olhava para fora pela porta entreaberta, sentia a transformação inundar seu ser. O desprezo que uma vez conhecera agora se dissipava na luz da aceitação e do amor divino. O plano de Deus para sua vida estava apenas começando a se revelar, e diante daquela multidão perplexa, Zaqueu percebeu que cada passo em direção a Jesus era um passo em direção à sua própria redenção. A história de Zaqueu se tornaria um testemunho vivo do poder do amor e da graça de Deus, um marco que ecoaria através das gerações, desafiando a todos a acreditarem na possibilidade da transformação. A pergunta que agora ecoava em seu coração era: como seria o próximo dia em sua nova vida? Enquanto Zaqueu se retirava de seu encontro glorioso com Jesus, o sol começava a descer, lançando uma luz dourada sobre as ruas de Jericó. Ele caminhava, não mais como um cobrador de impostos, mas como um homem transformado. Seu coração pulsava, movido por um fervor renovado. As multidões, que antes o olhavam com desprezo, agora o observavam com um misto de curiosidade e incredulidade. O murmúrio da multidão começava a ecoar em seu espírito, e a fragorosa presença de Jesus ainda pairava ao seu redor. No entanto, em meio à celebração silenciosa de sua renovação, a sombra do passado se erguia, sussurrando dúvidas em seu coração. Você pode realmente mudar? O que farão os outros quando souberem de suas promessas? Mas, lembrando das palavras do Senhor, que afirmara sua aceitação,
uma chama de determinação acendeu-se em seu interior. Aquela noite, em sua casa, Zaqueu organizou um banquete em honra a Jesus. Ele queria dar ao Mestre e aos seus discípulos um vislumbre de sua nova vida, decidindo oferecer um lugar de acolhimento. Enquanto o aroma do pão fresco e do vinho subia à sala, a luz das lamparinas dançava nas paredes, refletindo a dança de seu coração. Zaqueu percebeu que havia mais ali do que simples celebração, era uma declaração pública de sua nova identidade. Os vizinhos e conhecidos, porém, eram relutantes em aceitar a mudança que acontecerá no coração daquele homem. Murmúrios de desdém e dúvidas ecoavam pelas ruas estreitas. Ele ainda é o mesmo Zaqueu, diziam alguns. Como pode um homem que nos traiu tão miseravelmente ser aceito agora? Entretanto, à medida que a noite avançava, Zaqueu levantou-se, coração acelerado, e dirigindo-se a todos os presentes, exclamou: Irmãos, entre nós está o Filho de Deus. Ele não apenas mudou meu destino, mas também me libertou de minhas amarras. Suas palavras ressoaram na sala, como um eco profundo da verdade. Jesus, observando a cena, olhou nos olhos de Zaqueu e sussurrou: A verdadeira transformação não vem do que temos, mas do que somos em mim. Essas palavras penetraram profundamente no coração de Zaqueu, gerando uma alegria que era quase palpável. Naquele momento, ele entendeu que sua riqueza não era um símbolo de sucesso, mas uma oportunidade para servir. No entanto, enquanto a comemoração prosseguia, outros estavam se reunindo à porta. Um grupo de religiosos que viam com desdém a aceitação de Jesus e o banquete em sua casa. A ira deles estava fervendo, preocupados com a influência de Jesus e com o impacto que isso teria na ordem religiosa estabelecida. Eles sussurravam entre si, planejando um modo de desacreditar a liberdade que Jesus proclamava. E entre essas sombras de indignação, um fariseu chamado Nicodemos observava silenciosamente. Ele já sentia em seu coração uma inquietação, um desejo de saber a verdade que Jesus trazia. Era uma chama que ardia dentro dele, mas o medo do que os outros pensariam o detinha. Naquele banquete, uma batalha espiritual estava em andamento, uma luta entre luz e escuridão. Enquanto a noite avançava, a sensação da presença de Deus se tornava palpável. Zaqueu começou a perceber que esse reencontro com Jesus não era apenas para sua redenção, mas também um chamado a algo maior. Ele sabia que sua transformação seria um testemunho para muitos que estavam perdidos em suas próprias trevas. Ao final da noite, Jesus levantou um cálice, dirigindo-se a Zaqueu, declarou: O que começou aqui é apenas um começo, e não terminamos ainda. Há um plano maior que ainda irá se revelar. As palavras de Jesus deixaram um espaço de expectativa permeando o ar, como um prenúncio de algo grandioso a se desenrolar. E a pergunta que ainda ecoava em seu coração agora se ampliava: o que mais Deus poderia realizar através de sua nova vida em Cristo? Assim, a história de Zaqueu não encerrava em um milagre pessoal, mas apenas iniciava uma obra divina que ressoaria em toda a cidade e além. O mistério do plano soberano de Deus se exibia, prometendo que os próximos dias estariam repletos de revelações ainda mais profundas. Enquanto a luz da lua começava a iluminar Jericó, Zaqueu sentou-se à mesa rodeado por seus novos amigos, os discípulos e Jesus. O banquete que antes era apenas uma refeição se tornará um momento de comunhão e reflexão sobre a graça de Deus que atuou em sua vida. Os corações estavam abertos e as vozes se elevavam em louvor, mas uma tensão invisível pairava no ar, como um prenúncio de que algo maior estava prestes a acontecer. No silêncio que se seguiu, Jesus olhou para Zaqueu. E em seus olhos havia um brilho que parecia penetrar nas profundezas da alma. Zaqueu, ele começou, sua transformação é digna de ser compartilhada, mas não será um caminho fácil. Prepare-se para encarar o que está por vir. A inquietação tomou conta de Zaqueu. Ele sabia que agora era um homem diferente, mas o que significava enfrentar os desafios que viriam? Enquanto isso, na escuridão que circundava a casa, os fariseus sussurravam um plano maligno. Devemos atacar esta heresia. Não podemos permitir que a influência de Jesus cresça. Zaqueu deve ser desacreditado, para que todos vejam que ele ainda é o mesmo traidor. Eles sabiam que a verdade sobre como Jesus havia mudado Zaqueu poderia despertar a cidade, e isso não podiam suportar. Nicodemos, que havia estado à distância, lutava em sua mente e coração. Ele viu a alegria de Zaqueu e ouviu as verdades proferidas naquele banquete. A luta entre a lógica e a fé se tornava cada vez mais intensa dentro dele.
Ele se perguntava, se Jesus é realmente o Filho de Deus, o que isso significaria para mim? A noite avançava, e a fome por respostas crescia em seu ser. Na manhã seguinte, Zaqueu decidiu que não deixaria o medo dominar. Ele se levantou e proclamou ao povo, eu, Zaqueu, prometo dar metade de meus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais a quem eu extorqui. O murmúrio da multidão cresceu, alguns em choque, outros em desdém. O fariseu que liderava o grupo em frente à casa gritou, o que você diz é apenas palavras vazias. Um homem como você não pode se redimir. Mas Jesus, levantando a mão, silenciou todos. Olhando firme para Zaqueu, ele declarou, hoje, a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A declaração de Jesus cortou a tensão como uma espada, muitos sentiram a verdade ressoar em seus corações. Abalados, os fariseus recuaram para discutir em segredo enquanto a murmuração da multidão aumentava. Algumas almas estavam se abrindo ao milagre da transformação e da esperança. A voz de Zaqueu, agora cheia de fé, ecoava para aqueles que buscavam redenção em um mundo cheio de desespero. No entanto, entre as sombras, uma figura observava com olhos cheios de angústia e desejo. Nicodemos, lutando entre sua posição e a verdade revelada, finalmente tomou uma decisão. Ele não poderia se permitir permanecer à margem enquanto outros se aproximavam da luz. Ele se aproximou de Zaqueu e, em meio a tantas vozes, declarou, eu quero conhecer mais sobre este Jesus. A cena estava prestes a mudar de maneira dramática. Entre os murmúrios de dúvidas e incredulidade, a pergunta do fariseu se fazia mais forte, e a expectativa pelo que Jesus poderia revelar triplicava. O que mais acontecerá com Zaqueu e com aqueles que se atreverem a crer? O mistério da transformação não era apenas uma história isolada, mas parte de um plano soberano e divino que se desdobraria diante de todos, revelando mais verdades sobre o reino de Deus e seu propósito eterno. O mistério pairava no ar. O que aconteceria a seguir com aqueles que se dispunham a seguir a luz? A transformação de Zaqueu era apenas o início de algo transcendente. As promessas divinas estavam prestes a ser reveladas, desafiando a ordem estabelecida e trazendo questões profundas sobre o verdadeiro poder da fé. Enquanto o sol nascia sobre Jericó, seus raios de luz atravessavam as nuvens como se fossem dedos tocando a terra, trazendo com eles a promessa de um novo dia. Zaqueu, agora revestido de uma nova determinação, sentia o fervor da transformação pulsando em seu peito. Sua alma, antes marcada pela avareza e traição, estava agora enraizada na esperança e na generosidade. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas a presença de Jesus o tornava alguém forte. A multidão se reunia em torno de sua casa, ansiosa por ouvir mais. O murmúrio crescente tinha um eco de expectativa e ceticismo. Enquanto Zaqueu tentava acalmar as vozes ao seu redor, os fariseus se reuniram em um canto afastado, seus olhos frios e amenos, arquitetando uma maneira de desacreditar o cobrador de impostos transformado. Precisamos expor sua verdadeira natureza, disse um deles, seu rosto torcido pela ira. Ele é um pecador, e todos devem saber que suas promessas são vazias, um mero truque para desviar a atenção. Mas Zaqueu, percebendo a malícia em seus olhares, não se deixaria intimidar. Eu recuso o que fui, proclamou, e aceito o que posso ser, pois em Jesus encontro o meu verdadeiro eu. Oxalá muitos possam ser testemunhas da graça que transforma. Suas palavras ressoaram e os que estavam à frente se calaram, ouvindo as verdades que brotavam de seu coração renovado. Jesus, à margem da multidão, observava as interações, suas feições refletindo compaixão e compreensão. Ele sabia que o caminho de Zaqueu era apenas um vislumbre do grande plano de Deus. O Senhor não estava ali apenas para salvar indivíduos, mas para trazer uma nova aliança à humanidade, uma aliança de amor e graça que atravessaria gerações. Nesse ínterim, Nicodemos observava, sentindo um conflito de emoções. O que Zaqueu estava professando não era simplesmente uma mudança de comportamento, mas a manifestação do reino de Deus entre eles. O que eu deveria fazer? Pensou, angustiado, enquanto sentia a urgência de ter suas próprias questões respondidas. Caro Senhor, como poderei entrar neste reino que prometes? Enquanto isso, uma mulher, conhecida na cidade como uma curandeira, movia-se entre a multidão.
Ela havia escutado rumores sobre Jesus e o via agora, a promessa de cura ainda borbulhando em seu coração. Avançando, encontrou coragem nas palavras de Zaqueu e, em um gesto ousado, começou a clamar: Mestre, se você restituir a vida a Zaqueu, também pode me curar. Faça de mim um testemunho da sua obra poderosa. A cena estava se intensificando, uma dança entre fé e dúvida. Os fariseus, temendo a união de tantos favoráveis a Jesus, começaram a tramá-lo ainda mais, mas suas palavras eram abafadas pelo clamor dos que acreditavam na transformação. Jesus, em tudo observando, ergueu a voz de maneira que todos pudessem ouvir. A visão do Pai é que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Para aqueles que têm fé, um novo nascimento está ao alcance. As palavras de Jesus cortaram a tensão como uma espada, enquanto as implicações das suas promessas ecoavam na alma de cada ouvintel, tanto dos crentes quanto dos incrédulos. À medida que a manhã passava, a presença de Deus na cena era palpável. Muitos começaram a perceber que a transformação de Zaqueu era muito mais do que uma mudança pessoal, era um convite ao reino de Deus que estava chegando para transformar toda uma geração. Mas ainda pairava uma pergunta no ar: a mudança de Zaqueu seria o catalisador para mudar os corações de muitos outros? E assim, enquanto a multidão fervia, o plano soberano de Deus começou a se desdobrar. Cada clamor por cura e cada confissão de fé se entrelaçava no propósito divino que estava vindo à tona. Para Zaqueu, Nicodemos, e todos os que buscavam a verdade, o chamado se tornava mais urgente e claro, algo monumental estava prestes a acontecer, revelando o profundo amor de Deus por sua criação e o poder de transformação que brota da fé. Enquanto as sombras da manhã se dissolviam sob o calor crescente dos sols, Zaqueu, ainda rodeado por aqueles que formavam um mar de expectativa, sentiu um impulso inegável em seu coração. Ele olhou para Jesus, que permanecia à margem da multidão, e viu o olhar profundo e amoroso que parecia atravessar cada uma das almas ali presentes. O Mestre é mais do que um simples profeta, Zaqueu pensava, sua mente fervilhando de perguntas e revelações. Ele traz uma nova luz sobre as promessas que conhecemos. Nesse instante, um grupo de fariseus, reunido em descontentamento, decidiu que a hora havia chegado para confrontar a figura que desafiava suas autoridades. Com rostos endurecidos pela ira, eles avançaram, interrompendo o clamor da multidão. Que testemunho é este? Um homem como você, cobrador de impostos, pode ser um exemplo? Ele é um homem sem honra, um ladrão. E de que vale a sua conversão? Um deles gritou, sua voz ressoando como um eco maligno. Zaqueu não se deixou desanimar. Com uma fervorosa convicção, respondeu, o próprio Senhor me encontrou. Eu sou um novo homem, não mais o que as sombras do passado ditam. A graça que ele oferece é abundante, mesmo para os que erraram. Jesus, ouvindo as palavras de Zaqueu, ergueu-se e proferiu com autoridade, em verdade vos digo, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pois o tempo de transformação chegou e o seu reino já se faz presente entre vós. O silêncio recobriu a multidão, interrompido apenas pela respiração ansiosa de todos, sintonizados na promessa de algo sublime. Do fundo da multidão, a mulher, que até aquele momento permanecerá em silêncio, subiu e gritou, Mestre, eu creio. Se o Senhor pode transformar Zaqueu, então eu serei curada. Eu deixei meus medos e minhas incertezas aqui, diante de ti. Clamando assim, ela abriu um portal de fé, estimulando muitos outros a ultrapassarem suas dúvidas. As mãos começaram a se levantar, e gritos de Mestre, restaura minha esperança, ecoavam como notas de uma sinfonia enquanto a multidão marchava em direção ao poder transformador de Jesus. Era uma celebração do reino que avançava, mas a sombra da oposição ainda pairava. Os fariseus, apanhados entre a incredulidade e a raiva, tramavam um novo plano, suas mentes brilhando com astúcia maldosa. Se não conseguirmos desacreditar Zaqueu, precisamos desacreditar o próprio Jesus, cochichavam entre si, enquanto uma ideia sutilmente cruel começava a tomar forma. Pela primeira vez, Nicodemos, que lutava com suas próprias convicções, sentiu que talvez ele fosse também chamado a se manifestar. Eu conheço as Escrituras, murmurou para si mesmo. O que está acontecendo não é somente uma mudança individual. Parece que as profecias de um novo Israel estão se aproximando. Jesus, percebendo os movimentos dos fariseus,
voltou seu olhar a Zaqueu, que agora brilhava de uma nova luz. Ele sabia que a verdadeira transformação de um coração ressoava naqueles ao seu redor. Hoje, a salvação entrou nesta casa, disse Jesus, e as palavras pareciam vibrar no ar, como um eco de promessas antigas. Pois este é também um filho de Abraão, um eleito, como todos aqui. Aquele pequeno trecho do dia fez ecoar em cada alma o intenso propósito de Deus. Havia chegado o tempo de revelar o seu plano redentor. E assim, a multidão começou a perceber que o que se desenrolava diante deles era mais do que um milagre individual. Era um prenúncio do reino, e muitos corações, uma vez endurecidos, começaram a amolecer ponto e como um raio atravessando a treva, ocorreu uma revelação inesperada. Isto não é tudo, Jesus pronunciou, com uma autoridade serena. A verdadeira história de Zaqueu é um reflexo das nações, e a cada transformação que eu trago, uma nova promessa será revelada ao mundo. Preparem-se, pois o Pai tem planos ainda maiores. E um dia, vós vereis. Assim, em meio ao fervor e à expectativa, o plano soberano de Deus começava a desdobrar-se diante de todos. Cada vida que se abria à transformação trazia um novo entendimento do que estava por vir, as portas do céu se abriam, e a revelação do Messias estava prestes a balançar os alicerces do mundo. Os que buscavam ver além da superfície sabiam que a verdadeira jornada estava apenas começando. E sucedeu que, enquanto a multidão ardia em fervor, as palavras de Jesus reverberavam como um eco, trazendo à tona antigas profecias e esperanças desfeitas. Zaqueu, tocado pela declaração do Senhor, olhou ao seu redor e viu rostos que, a partir daquele momento, não seriam mais os mesmos. Cada homem e mulher ali reunidos era uma testemunha não apenas de um milagre, mas da realização de promessas divinas. No entanto, no seio da multidão, os fariseus, imperturbáveis e repletos de desprezo, trocavam olhares furtivos, tramando desarticular a influência de Jesus. Com suas vozes ocultas sob a folhagem de sua hipocrisia, planejavam como poderiam enredar o Mestre em suas próprias palavras. Se a transformação de Zaqueu for verdadeira, então o que mais poderá ele fazer? Um deles sussurrou, e o grupo ali presente se encheu de desdém. Enquanto isso, a mulher que havia clamado pela cura, com um anseio renovado, se aproximou de Jesus. Mestre, falou ela com um tremor de fé, teu poder é inegável. Se és capaz de mudar até o coração mais endurecido, não seria possível que o nosso povo, tão afastado, se voltasse para ti? O olhar de Jesus, cheio de compaixão, encontrou o dela. A história de Zaqueu é um sinal do que está por vir. Não apenas os perdidos de Israel, mas as nações todas serão alcançadas pela luz do meu evangelho. Uma nova aliança está sendo selada, e muitos se reuniram sob as asas do Altíssimo. A multidão murmurou, e a confusão se espalhou. As palavras de Jesus prometiam uma esperança para os que estavam exaustos e feridos, mas traziam um temor crescente aos fariseus. O que ele quer dizer com nações? Poderíamos estar prestes a perder tudo? A ansiedade começou a se espalhar entre eles, como um vírus silencioso. Zaqueu, percebendo a inquietude, levantou sua voz, claramente ensinando. Tradicionalmente, a graça foi vista como um presente apenas para os justos. Mas agora, nesta era de renovação, a oportunidade para todos é libertadora. O amor de Deus não conhece fronteiras. Ele então olhou para Jesus, sua fé crendo absoluta. E eu darei metade de meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituirei o quadruplicado. Então, Jesus sorriu, e a aprovação divina fluiu de seu ser. Hoje, a salvação entrou nesta casa. Pois assim como ele, muitos dos perdidos estão sendo chamados a um novo começo. Procurem, pois, aqueles que estão no caminho e preparem-se para o que está por vir. Enquanto palavras de transformação se espalhavam, 2 discípulos de Jesus se aproximaram, animados por tudo que haviam presenciado. Mestre, receberemos uma nova missão, não é? Não podemos permanecer passivos diante deste mover poderoso do Senhor. Exatamente, replicou Jesus, com os olhos fixos no horizonte, o coração cheio de determinação. Farei vocês pescadores de homens, para que possam anunciar o evangelho de salvação a todos os que ainda caminham nas trevas. E à medida que novas vozes levantavam-se em louvor, algo se despertava nos corações de muitos.
O plano soberano de Deus ia além do que ousavam imaginar. As sementes da fé estavam sendo semeadas, cada uma prometendo uma colheita abundante em seu devido tempo. Mas uma nuvem se aproximava, uma tempestade de incredulidade que ameaçava abafar essa nova esperança. Então, Jesus, com autoridade, declarou: aproxima-se o dia em que aquele que não crê se tornará o verdadeiro desafio à obra do Pai. Marru e Abimeleque, que estavam encantados com o que escutavam, compreenderam que algo maior estava prestes a ser revelado. E assim, preparem-se, pois a hora da evidência da entrega se aproxima. As palavras finais de Jesus pairaram no ar, carregadas de expectativa e mistério. O que essa nova revelação significava para o futuro? O plano redentor de Deus estava prestes a culminar em algo nunca antes visto, e os que acompanhavam o Senhor sabiam que a história estava apenas começando a se desdobrar. Mas, enquanto os ecos das palavras de Jesus ainda fervilhavam na atmosfera, um silêncio repentino tomou conta da multidão. Todos os olhos estavam fixos em um homem que se aproximava, envolto em vestes de linho, visivelmente perturbado pela busca de um propósito. Era Nicodemos, um dos fariseus, movido pela curiosidade e um profundo anseio de entender a verdade que Jesus proclamava. A hesitação em seu olhar refletia o conflito que ardia em seu coração. Rabi, começou ele, a voz tremendo com a gravidade do que estava prestes a perguntar: como pode um homem nascer de novo? É impossível para um homem velho voltar ao ventre de sua mãe. A insegurança de Nicodemos contrastava com a certeza inquietante que preenchia o ar. Ele buscava respostas que pareciam escapar-lhe como areia fina entre os dedos. Jesus, olhando diretamente para ele, respondeu: na verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. As palavras de Jesus penetraram no entendimento de Nicodemos, revelando a necessidade de transformação. O Messias estava revelando um novo e vivo caminho, onde as barreiras da carne e da tradição eram substituídas pela obra do Espírito. Enquanto isso, os fariseus nas sombras continuavam a tramá-la em seu plano maligno. Seu líder, um homem de rígidos costumes e alicerces na lei, retrucava: se verdadeiramente ele é o Messias, ele cumprirá nossas expectativas e não as quebrará. Obscuro também, outro fariseu, chamado Gamaliel, observava em silêncio. Ele, que sabia das profecias a respeito do Messias, começou a questionar o que o cabeçote da aliança dos ancestrais poderia significar diante da nova luz que estava despontando. No entanto, sua mente hesitante não ousava ser a primeira a romper com os padrões estabelecidos. Aquilo, percebendo as sombras do descontentamento, começou a falar novamente: Mestre, como poderemos ver as nações voltarem para ti se nos fecharmos em nossos próprios palácios? O templo é a casa de todos, mas a mensagem da salvação é para todos e cada homem deverá decidir por si mesmo. Ele estava determinado a ser um farol de mudança e esperança. Jesus, olhando para Zaqueu com um amor irrefutável, reafirmou: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Essas palavras se ecoaram e começaram a tocar o profundo de muitos corações. Aqueles que se encontraram perdidos estavam começando a entender que a salvação não era uma questão de merecimento humano, mas da generosidade infinita de Deus. As vozes de adoração recomeçaram, criando uma sinfonia de louvor que ressoava nas colinas ao redor. Porém, os fariseus, agora em maior agitação, abrigavam ciúmes que se tornavam cada vez mais difíceis de conter. Se ele é de fato quem diz ser, devemos detê-lo antes que seu círculo de influência se alastre, sussurravam entre si. Com cada nova conversão, o temor crescia em seus corações, pois sabiam que as profecias sobre o Messias estavam sendo cumpridas diante de seus olhos. Neste momento, uma luz intensa brilhou nas mentes de algumas pessoas, um pensamento profundo floresceu em suas almas. Tudo o que está acontecendo é parte de um plano maior. O que será de nós se o povo voltar sua face à verdadeira luz? Mas ao mesmo tempo, havia um anseio crescente para se aproximar do poder de transformação que emanava do próprio Filho de Deus. Então, como se o céu estivesse conversando com a terra, Jesus virou-se e declarou: a contemplação de minha glória será a resposta final a todas as perguntas que pesam sobre o coração de vocês. Porém, não se esqueçam, o caminho à redenção é estreito, e só os que perseverarem até o fim poderão ver a realização plena das promessas. E naquele instante, um homem da multidão,
Tomado por uma inquietude espiritual, gritou: Mestre, o que devemos fazer para sermos salvos? A multidão se aquietou, e os olhos de todos se voltaram para Jesus, ansiosos pela resposta a esta fundamental questão. Ele olhou para eles, e um silêncio reverente caiu sobre o lugar, enquanto o mistério da salvação aguardava sua revelação, como se, nas entrelinhas da resposta, estivesse se desenhando mais do que um simples chamado à conversão. Algo monumental estava iminente. O desfecho divino, que prometia alinhar a eternidade em um único instante, estava prestes a ser desvendado. E enquanto a multidão retinha a respiração, os discípulos se entreolharam, cientes de que a hora da prova havia chegado. E, após um breve instante que pareceu uma eternidade, como se as próprias paredes daquela casa tivessem ouvido a pergunta que reverberava na alma dos presentes, Jesus respondeu, sua voz tranquila mas firme: arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1h15. Essas palavras perfuraram o silêncio, invocando um chamado que penetrava cada coração, convocando-os a uma transformação radical, não apenas existencial, mas eterna. Os olhares se encontraram, cheios de esperança e temor. A multidão estava diante do próprio Deus, e algumas almas inquietas começavam a sentir as correntes de suas vidas desmoronarem. Entre eles estava Zaqueu, o coletor de impostos, que até então fora visto como marginalizado e desprezado pela sociedade. Ele, consciente de suas ações passadas, sentia o peso do olhar de condenação, mas ao mesmo tempo, um desejo ardente de acolher a esperança que agora brilhava em suas palavras. Se o Senhor oferece a salvação até mesmo a mim? Pensou Zaqueu, suas mãos trêmulas buscando coragem. Ele havia escutado rumores sobre Jesus e os milagres que ele realizava. A fama do Mestre havia atravessado fronteiras, e o eco de suas promessas de amor alcançara seu coração endurecido. Então, com fé renovadas, Zaqueu se aventurou a falar, sua voz surge entre a multidão: Mestre, se eu voltar e restituirei a todos que lesionei 4 vezes mais, por favor, venha à minha casa esta noite. Seu coração pulsava forte, ansioso, mas decidido. Ele sabia que sua vida nunca mais poderia ser a mesma, e o desejo de reparação queimava dentro dele como um fogo que não poderia ser apagado. Jesus, percebendo a autenticidade da declaração de fé e arrependimento de Zaqueu, voltou-se para ele e o chamou pelo nome: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. Lucas 19h05. A alegria transbordou no coração de Zaqueu, enquanto os olhares ao redor encheram-se de murmúrios e desapontamento. Os fariseus cruzaram os braços, balançando a cabeça, incapazes de compreender a graça que atravessava suas regras e tradições. Como poderia ele se assentar com um pecador? Os murmúrios da multidão ecoavam. Como pode ele aceitar esse homem? Ele é um coletor de impostos, um traidor. O desprezo por Zaqueu pelos que se consideravam justos crescia num crescendo de indignação. No entanto, o reino de Deus estava se manifestando em seu meio de forma palpável, e as palavras de Jesus ressoavam como raios de esperança em um mundo mergulhado em obscuridade. Enquanto caminhava em direção à casa de Zaqueu, muitos o seguiam, cada passo de Jesus sendo uma declaração de amor e perdão. A resposta deles ao Salvador desafiava todas as convenções humanas. O milagre da transformação começava a tecer uma nova realidade no coração de muitos presentes. Como alguns poderiam resistir à oferta irresistível da salvação? A atmosfera ao redor deles não era apenas de expectativa, era um avivamento espiritual à vista. Com o coração em êxtases, Zaqueu percebeu que era o exato momento que ele esperava por toda a vida. Ele já não se via mais como o cobrador de impostos avarento, era um homem transformado, um novo ser na presença do Senhor. E enquanto adentravam sua casa, Zaqueu declarou: Senhor, se em algo tenho defraudado alguém, ao que me tomarei 4 vezes mais. Lucas 19h08. Jesus, então, em plena luz da sala, proclamou: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:9-10. O clamor da salvação, uma ecoação de um plano soberano, reverberou em cada coração que ali estava, lembrou a todos que a graça de Deus não tinha fronteiras. E assim, enquanto a casa de Zaqueu se enchia de alegria e celebração pela nova vida, a nuvem escura dos fariseus se espessava. Eles sabiam que suas tradições estavam sendo desafiadas e que o poder do Messias se manifestava de maneira que escandalizava a lógica humana.
Mas, naquele mesmo momento, um sentido de alerta começou a prevalecer entre eles. Como poderiam impedir o propósito que Deus estava deliberando através do Filho? A história de Zaqueu, uma história de desespero e redenção, tornava-se uma peça vital do plano divino que se desdobrava diante de seus olhos. E, em meio a essa transformação, os cielos se abriam para um novo entendimento, um novo início. Assim, notando a mudança nas almas ao seu redor, Jesus, no fundo, sabia que o cerco se apertava e que os próximos passos de sua missão não apenas cumpririam profecias, mas trariam à história uma reviravolta que muitos ainda não poderiam prever. Um mistério se desvendava nas ações do Salvador, e a sombra do que estava por vir se aproximava, como um eco de um destino divino. Num sopro de mistério, o tempo de revelação se aproximava, onde cada um teria de escolher, permanecer na escuridão ou seguir a luz. A decisão estava a caminho de ser feita e a expectativa pairava no ar, como uma promessa de algo que se tornaria um divisor de águas na história da humanidade. Enquanto a música da celebração ressoava pela casa de Zaqueu, as sombras do conflito se acumulavam do lado de fora. Fariseus e escribas, com seus corações endurecidos, observavam a festa. Suas faces estavam coradas de indignação, e suas mentes fervilhavam com perguntas que ecoavam nas trevas de seu entendimento. Como pode ele, que é um pecador, ser o escolhido do Senhor? Zaqueu, agora cercado de amigos e admiradores, mal podia conter a alegria que transbordava, mas havia um peso em seu coração. Ele sabia que sua transformação era uma ponte entre dois mundos, o da condenação e o da graça. Jesus, o autor da mudança, iria além da simples redenção. Ele estava reescrevendo a história de Zaqueu, como se o braseiro de um novo começo estivesse se acendendo. Num ímpeto de iluminação, Zaqueu ergueu-se diante da multidão e, com uma voz firme, declarou: Bem sei que muitos de vocês me julgam e me detestam. No entanto, o Senhor sereno e gentil fez de mim um novo homem, e assim, eu clamo a cada um de vocês. Vinde e experimente a graça que hoje me renovou. Essas palavras tocaram alguns corações, mas também aumentaram a aversão dos fariseus, que se viram desafiados pela ousadia de um homem que outrora era desprezado. Jesus, sorrindo ao ouvir as palavras de Zaqueu, sabia que as sementes de fé estavam sendo lançadas. Ele levantou as mãos, chamando a atenção de todos: hoje é um dia de salvação. Neste momento em que muitos se perguntam sobre a natureza do meu reino, lembro que não são os justos que precisam de médico, mas sim os pecadores. Marcos 2:17. Assim, o clamor do reino ressoava não apenas na casa de Zaqueu, mas ecoava através do próprio caminho que os fariseus buscavam bloquear. Mas enquanto os homens do templo murmuravam, um sussurro mais profundo, mais ameaçador, começava a percorrer as ruas. Ele se atreve a desafiar nossas tradições, é necessário fazer algo antes que o povo siga. O plano maligno de seus corações fustigava como o vento que traz nuvens escuras, prenunciando um temporal. Tinha chegado a hora de Jesus desvendar ainda mais de seu plano eterno. Naquela noite, enquanto a brasa da celebração aquecia os corações de Zaqueu e seus convidados, uma palavra sutil de revelação começou a se formar nas palavras de Jesus: assim como eu vim buscar e salvar, também os que devem ser salvos tocarão a vida uns dos outros. E muitos serão atraídos para a luz. As profecias sobre o Messias estavam prestes a se desdobrar em um manto de revelação divina, mas o preço por essa libertação se tornava mais claro. Apostolados foram direcionados a elementos de resistência. Os fariseus, entorpecidos pela incredulidade, não compreendiam que em um momento tão íntimo de mudança, um plano soberano poderia estar crescendo dentre eles. Após do encontro com Zaqueu, em meio à celebração, uma figura encapuzada se esgueirou para dentro da casa, trazendo um aroma que muitos reconheceram era um mensageiro de longe. Ele trouxe notícias não apenas de Jerusalém, mas de uma profecia que estava sendo cumprida. O sussurro do Espírito se elevava, e dentro dele, o aviso de uma traição à porta. A traição vem, e as sombras se aprofundam, sussurrou o mensageiro, seus olhos cintilando com o temor. Que o povo escolha a luz ou as trevas. A hora se aproxima, e testificará o amor e o custo da redenção que Cristo tinha para todos. O ar se tornava denso com emoção, enquanto uma presença palpável da verdade começava a se manifestar. Zaqueu,
agora completamente transformado, estava no centro de um plano divino que, além de seu próprio destino, se alargava para a salvação de muitos. A multidão, agora inquieta, se questionava: o que aquele mensageiro realmente preconizava? Como Zaqueu, homem da luz, poderia ser o catalisador para os eventos que estavam a se aproximar? O eco do amor redentor atravessava o momento, e a escuridão se aproximava como um predador à espreita. Jesus, o verdadeiro Cordeiro, estava prestes a cumprir o que os profetas tinham falado. A inquietação se tornava visível, a tensão crescia, e enquanto Zaqueu permanecia em sua nova verdade, a pergunta crucial pairava no ar: qual será o próximo passo do plano soberano de Deus? A expectativa enchia os corações do povo, e a história da redenção estava prestes a ser revelada em toda sua esplendorosa intensidade. Na aurora de um novo dia em Jericó, o murmúrio da multidão crescia em intensidade ao redor da casa de Zaqueu. O recém-transformado cobrador de impostos agora era visto com um misto de curiosidade e incredulidade. As palavras que haviam jorrado de seu coração durante a celebração ainda ressoavam em seus espíritos, enquanto ele refletia sobre a magnitude de sua nova identidade em Cristo. Com um novo propósito, Zaqueu decidiu que sua jornada de fé não se encerraria na sua própria transformação, ele se tornaria um porta-voz da graça que receberá. Eu não sou apenas Zaqueu, o cobrador de impostos, pensava ele, mas Zaqueu, o filho de Abraão, chamado para promover a redenção. Ele olhou ao redor da mesa, onde os rostos de seus amigos e discípulos reluziam de alegria. Era mais do que um simples banquete, era uma festa da salvação. Enquanto a luz do sol começava a despontar entre as folhas das árvores, um grupo se formou do lado de fora, e entre eles, Nicodemos observava discretamente, sua mente fervilhando com perguntas. Ele havia sido tocado pelo testemunho de Zaqueu, mas sua jornada não seria sem dilemas. Como um homem pode experimentar tal mudança? É possível que eu também possa encontrar verdade em meio ao meu caos? Ele se questionava. Os fariseus, insatisfeitos, tramavam. Embora a festa brotasse de conversões e cânticos de adoração, sua incredulidade se alimentava do medo. A figura de Zaqueu, agora um símbolo da transformação pela graça de Jesus, era uma ameaça ao seu controle e autoridade. Devemos fazer algo para desacreditar este movimento, sussurrava um deles, enraizado na hostilidade. Se não o fizermos, o povo começará a dar ouvidos a ele. Enquanto isso, Zaqueu, percebendo a tensão crescente, decidiu que era hora de agir. Ele se levantou da mesa e, com uma voz que carregava a firmeza do espírito, falou à multidão: amados, testemunhas dessa graça, deu-se um novo tempo. O mesmo Jesus que transformou minha vida está aqui para transformar suas vidas também. Não se fechem em suas tradições, essa é uma nova era de esperança. Suas palavras tiveram um peso que parecia paralisar a multidão por um momento. Algumas almas se entreolharam, questionando suas próprias certezas, enquanto outros cerrou os punhos em desaprovação. Nicodemos, por sua vez, sentiu como se uma luz estivesse se acendendo dentro dele. Por que hesitar em buscar a verdade? Indagava em seu coração, enquanto o clamor de Zaqueu reverberava. Mas a oposição também havia encontrado seu eco. Um fariseu, destacado pela sua posição, levantou-se e gritou: como podemos crer em um homem que se associa a um pecador? O que ele representa senão traição e engano? As palavras cortaram o ar como uma faca, repleta de amargura, e muitos murmúrios ecoaram entre o povo. Jesus, percebendo a oportunidade que se apresentava, dirigiu-se à multidão e proclamou: não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O reino de Deus está ao alcance de todos os que se dispõem a crer, até mesmo daqueles que foram mais afastados. Seus olhos fixaram-se em Zaqueu, e o pequeno homem sentiu uma onda de amor e aceitação inundá-lo mais uma vez. Um entendido de que sua mudança não era apenas pessoal, mas uma ponte de esperança para os demais. A tensão no ar era palpável, e as palavras de Jesus ecoaram no entendimento de alguns, enquanto nos corações dos fariseus crescia um desassossego. O mestre estava traindo não apenas pessoas da cidade, mas também aqueles que estavam perdidos e isolados. Zaqueu viu que o relógio estava rodando e a oportunidade de proclamar a mudança que havia iniciado nele era imensa. Com coragem nova, ele gritou: desafiem-me se quiserem. Eu sou um novo homem. Estou disposto a restituir 4 vezes mais o que errei.
Não se trata mais de quem eu fui, mas de quem sou agora em Cristo. A multidão começou a se agitar, e aqueles que inicialmente se opunham sentiram o peso da decisão em suas almas. A verdade era como um vinho novo sendo derramado em odres velhos, e muitos começavam a se lembrar das promessas feitas por Deus a Abraão. Enquanto essa revelação se desenrolava, uma figura nas sombras, Nicodemos, finalmente encontrou sua voz. Acalmando seu coração, adiantou-se e disse: se essa mudança é real, então também desejo experimentar essa transformação. Diga-me, mestre, o que devo fazer para ser salvo? Os olhares se voltaram para Jesus, e a multidão segurou a respiração. Arrependam-se e creiam no Evangelho, respondeu ele com uma voz cheia de autoridade e compaixão. As palavras, como um encantamento, atravessaram as barreiras do passado, trazendo a nova vida àqueles dispostos a crer. E assim, o plano soberano de Deus se desdobrava com um gancho poderoso. Hoje, testemunhem e preparem-se, pois o reino de Deus tem chegado a vocês e mais ainda estará por vir. As promessas de um novo início ressoaram nos corações, e a pergunta que pairava no ar agora era: como cada um deles responderia a esse chamado? A jornada de Zaqueu era apenas o começo de algo muito maior. Cada alma presente carregava a expectativa e a responsabilidade de uma nova decisão, revelando que a transformação de um homem poderia impactar gerações.